Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra lida nesta manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude a vivermos para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor Jesus seja o nosso guia e que a tua palavra, ó Deus, nos ajude a caminharmos mais parecido com ele. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, agora no nosso culto, sobre aquele título ali, retirado desse texto de Jonas. Quando Deus mandar, está faltando um R ali no final, mas quando Deus mandar, obedeça. Quando Deus mandar, obedeça. Você sabe que existe um grande perigo que nós corremos. Na verdade, vários, mas esse aqui que eu vou falar é um dos maiores da nossa vida, que é o perigo de nós corrermos para longe de Deus, para longe do Senhor. Também existe o perigo de nós analisarmos as circunstâncias sobre o nosso olhar. Nós temos tendências de analisarmos as situações, e quando nós analisamos as situações de acordo com as nossas tendências, e não de acordo com a tendência de Deus, nós precisamos ficar alertas quanto a isso, porque nós podemos errar nos nossos caminhos que traçamos. Precisamos, irmãos, ficar atentos quanto às nossas próprias decisões, e lembrarmos de que Deus, Ele tem maneiras diferentes de lidar conosco e de resolver os nossos problemas. Então, que tal, em vez de fugirmos de Deus, ou de tentarmos resolver as situações de acordo com o que nós achamos e pensamos, nós pensarmos de acordo com Deus e buscarmos a agir de acordo com o Senhor e avaliarmos as situações das nossas vidas de acordo que o Senhor, ou da mesma forma que o Senhor avalia. Avaliar as circunstâncias da vida, irmãos, dentro do nosso próprio entendimento, é um grande risco, mas foi o que Jonas fez. Já lemos o texto e nós vemos que Jonas analisou as situações dentro daquilo que Deus estava pedindo e mandando que ele obedecesse da sua maneira. Na verdade, Jonas não deu muito crédito para o que Deus estava mandando e falando com ele naquela situação. Por quê, irmãos? Qual foi a ordem de Deus a Jonas? Deus disse assim no texto: Jonas, levanta-te, sai de onde você está, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Só que nós vemos no texto
que Jonas se achava no direito de decidir por ele próprio, de analisar situações da forma que ele achava que deveria analisar, e Jonas ele toma um outro rumo. O texto diz que em vez dele obedecer ao Senhor e ir para Nínive, Jonas tomou um navio e foi para um lugar totalmente diferente. Diz aqui o texto que Jonas fugiu da presença do Senhor para Tarsis. Por que Jonas faz isso, irmãos? Primeiro, porque Jonas achava que Israel era o único detentor da salvação. Ele disse assim: não, nós somos o povo de Deus, e eu não vou pregar a palavra para esse povo que é um povo sanguinário, assassino, porque os ninivitas eram assim. Então nós somos donos da salvação, Deus nos escolheu como povo e Ele não tem que salvar outras pessoas. Então ele achava que Israel era o detentor da salvação, porque Jonas sabia, irmãos, que Deus era misericordioso, e que se ele fosse lá em Nínive e pregasse a palavra para aquele povo, Deus iria salvar aquele povo. Só que Jonas olha a situação com o seu olhar humano, avalia a situação da perspectiva humana, e não vai fazer o que Deus pediu que ele fizesse. E como nós lemos aqui no livro de Jonas, nós vemos que Deus realmente salvou aquele povo. Só que Jonas, por conta dessa sua mente, forma de pensar, diferente da forma que Deus pensava, ele foge da presença do Senhor. Não importa, irmãos, o que Jonas pensava, importa o que Deus falou, e Jonas tinha que obedecer. Não importa o que Deus, ou o que você pensa sobre Deus, ou sobre as ações de Deus, ou como que Deus faz as coisas, não importa. Se Deus disse, nós temos que obedecer. Nós não podemos fugir, irmãos, da presença do Senhor para nada. Em especial quando se trata da mensagem da salvação, as pessoas que precisam ouvir de Cristo. O que a narrativa mostra? Narrativas de Jonas mostram um homem rebelde contra um Deus bondoso. A narrativa de Jonas mostra um homem que no decorrer da história sempre se rebelou contra Deus e não quis obedecer à sua vontade ou à vontade do Senhor. E a narrativa mostra que nós devemos aprender com Jesus, ainda que Jesus não esteja declarado diretamente nesse texto, mas a mensagem é cristocêntrica. A Bíblia fala de Cristo, embora muitas vezes não diretamente, em todos os textos. O que Jesus nos disse sobre cumprir a vontade de Deus, irmãos? Jesus disse que neste mundo, embora nós teremos aflições, o Senhor estaria conosco em todo o tempo. E que embora o Senhor esteja no céu, distante de nós, mas está se relacionando conosco em todo momento. E porque Deus se relaciona conosco em todo o tempo, Ele tem a sua maneira, a sua forma e as suas ordens para nós cumprirmos. Por exemplo, quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai, nós não temos que fugir da ordem e nem na presença de Jesus. Quando Jesus disse que nós deveríamos nos santificar, temos que seguir, não podemos fugir da ordem de Cristo. Na verdade, irmãos, Jesus disse que o objetivo da vida dele, presta atenção nisso aqui, no que diz João 6,38. Ele diz assim, que o objetivo da minha vida não é fazer a vontade do homem, e nem a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Jesus disse assim nas palavras, literalmente: não a sua vontade, não a vontade do homem ou dele, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai. Esse era o propósito de Jesus. E qual que é o nosso propósito, irmãos? É entendermos que Deus tem a sua vontade revelada para as nossas vidas.
Está na palavra do Senhor. E quando Deus revelou a sua palavra para cada um de nós, nós temos que seguir o que Cristo fez, a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós desobedecemos, irmãos, a vontade do Senhor, nós sofremos sérias consequências. Por isso que nós podemos resumir esse texto numa única frase: desobedecer à vontade de Deus traz sérias consequências. É verdade. E eu quero aqui, irmãos, compartilhar, dentro desse tempo que nós temos, 3 aspectos sobre a necessidade que temos de cumprir a vontade de Deus. O primeiro aspecto é que Deus nos revela a sua vontade para que ela seja obedecida. Quando você revela a sua vontade para o seu filho, e você diz para o seu filho assim: faça isso ou não faça isso, o que você quer que ele... o procedimento dele, qual seria para você? Obedecer. Assim é o que Deus quer para nós. Quando Deus revelou a sua vontade na sua palavra, irmãos, Ele quer que nós a cumpramos. Olha o que diz os versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Alguns aspectos importantes aqui do texto. O primeiro deles é: veio a palavra do homem a Jonas. Está escrito isso, irmãos? Diz que veio a Jonas a palavra do... Quem é que deu a instrução para Jonas, irmãos? O Senhor. Não foi qualquer pessoa. Foi Deus, o Senhor soberano, conhecedor de todas as coisas, criador do universo, criador do homem. Deus deu a palavra para Jonas. Mas é interessante que, quando nós lemos o texto, existem 2 temas que se intercalam aqui no capítulo 1. Porque o texto diz: foi a palavra, ou veio a palavra do Senhor a Jonas. Mas no versículo 3 diz: mas Jonas. E no versículo 4 também diz assim: mas o Senhor. Sempre que aparece esse mas, é porque alguma coisa em contrapartida está acontecendo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Depois o Senhor age, mas o Senhor, no versículo 4, está escrito ali: mas o Senhor mandou um grande vento. Então, mas Jonas fugiu, mas Deus mandou uma consequência. Porque, irmãos, sempre que fugimos da presença do Senhor, da vontade de Deus, escute o que eu tenho para falar para vocês. Consequências nós podemos e iremos colher. Se você foge da vontade do Senhor quanto à sua vida, de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, a consequência é o inferno. Eu estou aqui para pregar a Bíblia para os irmãos. A Bíblia diz isso: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê, não tem. João 3,36. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, porque amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se não crê, perece. Mas Deus mandou seu Filho, mas o homem desobedece, e as consequências vêm. E é interessante no texto que a instrução do Senhor continua indo a Jonas no decorrer do texto. Deus, olha o que diz no versículo 2, diz assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Eu estava lendo esse texto, irmãos, e procurando entender e fazer uma paráfrase, uma tradução desse texto, para que eu pudesse mentalizar e trazer para o meu coração. E eu entendi da seguinte forma: Deus dizendo para Jonas: Jonas, prossiga agora, vai à grande cidade de Nínive, proclame, grita alto contra ela e fala com autoridade, porque o seu comportamento perverso, o da cidade, está diante de mim. Interessante as frases do texto. Primeiro, dispõe-te, ou levanta-te, é a mesma coisa.
Mesma palavra que Deus usou para Josué lá em Josué capítulo 1. Levanta-te, dispõe-te agora. Ou Deus está dizendo assim: vai, Jonathan, levanta logo, caminha, prossegue, se ergue. Interessante também é quando diz: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas deveria ir a Nínive, pregar, proclamar com autoridade, porque ela tinha um comportamento pervertido. Eram homens mundanos, assassinos, rebeldes. O motivo, irmãos, de Jonas pregar a Nínive está no próprio texto. Por quê? Diz o Senhor: porque a malícia daquela cidade subiu até mim. Então, irmãos, todo esse mau comportamento subiu à face do Senhor. E o Senhor aspirava aquele cheiro terrível do pecado. E Deus não gosta do pecado, irmãos. Deus não gosta de malícia. Deus não gosta de tudo aquilo que vai contra a sua palavra. Deus aborrece, abomina o pecado. Mas Ele também é misericordioso. Ele diz assim: ó, vocês estão em pecado, mas Jonas, vai e prega. Vai e prega. Então, irmãos, Deus se revela a cada crente individualmente, por meio da sua palavra. Deus revela às pessoas que não têm Jesus, também por meio da sua palavra. A ordem é: ide e pregai o evangelho. A ordem, a obediência é da nossa parte para o Senhor, e não fugirmos da presença do Senhor. E quando a palavra de Deus chega para uma pessoa, ela precisa entender o que está escrito em Hebreus 9:27, que o dia da oportunidade não durará para sempre. Hoje pode ser o último dia da sua vida, ou o dia de uma pessoa lá fora, que ela vai escutar o evangelho, e logo depois disso, vir a morte. Quem é que garante, irmãos, que nós iremos chegar em casa daqui a pouco? Pastor, o senhor está sendo pessimista. Não, estou sendo realista. É ou não é? Porque a Bíblia diz que a nossa vida não passa do tamanho de alguns palmos. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, que logo aparece, mas também logo se dissipa. E quem garante que as pessoas terão oportunidades de ouvir a mensagem da salvação daqui a pouco? É por isso, irmãos, que toda vez que nós pregamos, nós fazemos o apelo para entregar a vida a Jesus, porque essa é a vontade soberana de Deus revelada a todo homem. Vai, Jonas, e prega a Nínive, porque tem gente lá que precisa se converter. Deus, Ele revela a sua vontade para que ela seja obedecida, de irmos a pregar e de obedecer para cumprir. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós vamos pregar, e você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Segundo aspecto, irmãos, dessa verdade de que desobedecer à vontade de Deus traz sérias consequências, é que Deus permite que a sua vontade seja desobedecida por nós. Ele permite isso. Aliás, nós possuímos um negócio que se chama capacidade de escolha. Sim ou não? Livre-arbítrio, volição. Então Deus permite que nós tomemos nossas decisões. Olha o que diz o versículo 3. Porém, esse porém indica uma ação contrária de Jonas. Porém, Jonas se levantou para cumprir o que Deus disse? Sim, irmãos, ou não? Para fugir da vontade do Senhor. Então, quem é que decidiu fugir, irmãos? Quem? Quem que decidiu fugir foi Jonas. Então, isso nos indica que Deus permite que nós tomemos as nossas próprias decisões, de obedecer ou de não obedecer ao Senhor. Interessante as palavras no texto, que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Olha que interessante, irmãos.
essa é a única ocasião no Antigo Testamento que um profeta se recusou a fazer a vontade de Deus. A única. Os motivos já expliquei para vocês na introdução da mensagem. A palavra se dispôs, irmãos, aqui, é a mesma palavra quando o Senhor diz a Jonas: dispõe-te, Jonas. E o texto diz que Jonas se levantou, se dispôs a ir para um outro lugar. E aqui Jonas prossegue. Mas Jonas prossegue para ir contra a vontade do Senhor. Agora, irmãos, percebe que quando Jonas desobedece a Deus, ele vai a cada momento se afundando mais, cada momento mais para o fundo do poço. Primeiro, olha aqui, e descendo a Jope achou um navio. Queridos, eu estava dando uma estudada nessa palavra de que Jonas achou o navio, pegou o navio. Você conhece a palavra frete? Sabe? Fretou. Fretou é como se você comprasse aquela viagem. Irmãos, Jonas não só entrou no navio que estava indo para qualquer lugar, com aquela ideia assim: eu vou pegar esse navio porque provavelmente eu chegue lá onde eu quero fugir de Deus. A ideia da palavra aqui, irmãos, é como se Jonas tivesse contratado um Uber para deixar ele no lugar que ele queria ir, sem erro nenhum. Jonas fretou o navio para que ele pudesse fazer o intento do seu coração ser real, para que não desse erro. Interessante isso, né? Agora, quando Jonas faz isso, irmãos, diz aqui: desceu para dentro dele, do navio, desceu, presta atenção na sequência do texto, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, ó, de novo a palavra, desceu para o porão do navio, e lá deitou-se, e dormiu um profundo sono. Continua o texto. O mestre do navio chama Jonas lá e diz assim: ô dorminhoco, que está dormindo aí? Não está vendo essa tempestade? Levanta-te, clama a Deus, esse seu Deus, que talvez ele se lembre de nós. E dizia cada um ao seu companheiro: e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Para resumir, irmãos, o texto, eles pegam Jonas e lançam para onde? Para o mar. E depois que Jonas é lançado para o mar, ele vai se encontrar aonde? Aonde, irmãos? No ventre do... Você percebe que depois que Jonas desobedeceu, era cada vez mais fundo? Era no navio, depois no porão, depois no mar, depois no ventre do peixe. E depois Deus mandou uma tempestade. Sabe o que significa isso, irmãos? Que todas as vezes que nós fugimos da presença do Senhor, decidimos por nossas próprias ações agir contra o Senhor, nós vamos colher dificuldades. Pode ser mais tarde ou mais cedo, elas virão. Então, qual que é o desafio? Lembra que Deus é onipresente. Deus está vendo tudo o que acontece nas nossas vidas e na sua vida. Ele percebe, ainda que nós queiramos fugir da sua vontade para muito longe, ainda que nós queiramos se esconder do Senhor, não adianta, irmãos. Deus vai te achar, mesmo que seja no profundo, lá no profundo do mar. Deus vai encontrar a sua vida para que você cumpra a vontade dele. E não espere que Deus mova consequências. Não espere que Deus tire sua vida, tire a vida dos seus filhos, toque nos seus bens, manda uma tempestade de qualquer forma, irmãos. Não precisa. É bom obedecer,
é ou não é? Do que sacrificar. É bom obedecer do que remediar e a gente depois colhermos as consequências do Senhor. A ordem é: vá, Jonas, pregue, obedeça, para que as consequências não continuem vindo sobre a sua vida. Em último lugar, irmãos, como diz o pastor Vitor, lembra do pastor Vitor lá da Vitória da Conquista? O tempo não me é carinhoso. Então, nós já estamos indo para o final. E terceiro e último aspecto, irmãos, de desobedecer à vontade de Deus, e isso traz sérias consequências, é que as consequências, elas são reais. Elas realmente acontecem quando nós desobedecemos a sua vontade. Eu já li os versículos de 4 a 6, onde vieram as tempestades, o navio estava a ponto de se quebrar, os marinheiros temeram, lançaram Jonas no fundo do mar para aliviar o peso, e as consequências continuaram vindo sobre a vida de Jonas. Presta atenção aqui, rapidamente. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento, o navio estava a ponto de se quebrar, os marinheiros ficaram assustados, e eles clamavam cada um as suas divindades. Irmãos, para esse povo clamar os seus deuses, é porque o negócio estava feio. Estava ruim lá. E eles tinham diversas divindades, e o apavoramento era tão grande, que eles olham para Jonas e dizem assim: clama esse Deus aí para ver se eles respondem, para ver se ele responde e nos tire dessa situação aqui. E o que aconteceu, irmãos? Para dentro do navio, para baixo do porão, para o ventre do peixe, para o fundo do mar, e para os sentimentos, agora estou acrescentando mais um, fundo do poço de Jonas, e para os sentimentos de dor mais profundos na sua vida. Quando fugimos da presença do Senhor, dizendo assim: eu não tenho tempo para ir, para pregar, para entregar minha vida para Jesus, não posso contribuir, não posso orar, não tenho tempo para missões, não tenho tempo para ouvir a palavra do Senhor. Lembra que Deus tem maneira de lidar com a gente, irmãos. É muito interessante a maneira que Deus lidou com Jonas, né? Mas Ele também tem maneira de lidar com a gente, abençoando quando obedecemos, corrigindo quando desobedecemos, permitindo que outros sofram devido à nossa desobediência. Quanto mais fugimos da vontade de Deus, mais no fundo do poço podemos chegar. Então obedeça e não fuja. Quando Deus mandar, faça. E tenha a responsabilidade de obedecer a palavra do Senhor e a sua vontade. Então, irmãos, quando Deus mostra o que devemos fazer, o que fazer? Fugir? Não, cumprir. Se você sabe a vontade de Deus, então você precisa cumprir. Não tente olhar as situações que Deus traça do seu ponto de vista, porque é diferente, irmão. O nosso ponto de vista é humano, o ponto de vista de Deus é humano, mas é também divino, porque Ele vê lá na nossa frente. Ele inclusive está vendo o futuro da sua vida agora, e Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, nós não sabemos. Por isso, obedeça. Se Deus fala ao seu coração para entregar a vida para Ele, obedeça. Se Deus manda você fazer missões, faça. Não faça igual Jonas, fugir para longe, porque Deus te acha. A vontade de Deus para a nossa vida é uma vida cristã mais autêntica, uma vida de santidade, uma vida de frequência nos cultos, uma vida de desapego do que você tem, uma vida de fidelidade, uma vida de missões, uma vida de entrega para a oração, uma vida de caridade. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, algumas delas, né? Então, se Deus está falando ao seu coração, olha, Diego, vai e prega e faça. O que você vai fazer, Diego? Fazer.
Deus está olhando para o Fernando, Fernando, Deus está te chamando, ó, dispõe-te agora e faça. O que você vai fazer? Vai fazer e para cada um de nós, irmãos. Então é melhor nós cumprirmos, antes que Deus mova céus e terra para nos levar à obediência. Aí, popularmente, o bicho pega. É melhor obedecer do que sacrificar as nossas vidas. Jonas desobedeceu, as consequências vieram, e que o exemplo dele fique para cada um de nós. Quando Deus falar, vamos obedecer. Vale a pena, porque as consequências boas da obediência a Deus, elas também virão, irmãos. As bênçãos do Senhor, os resultados para a nossa vida individual e familiar, e o melhor de tudo, os resultados da obediência na eternidade, supera tudo que nós temos hoje. Então vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena entregar a vida para Cristo, se você ainda não fez, vale a pena obedecer às ordens do Senhor. Que Deus nos ajude. Baixe sua cabeça, vamos orar.